E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula é resolver situações-problema que envolvam razão e proporção. Vamos lá? Querido estudante, você sabe citar em quais situações usamos razão e proporção? Quais momentos a gente usa razão e proporção? Vamos recordar. Tem um exemplo aqui para você, vai acompanhando comigo, dá uma olhada. Nas embalagens de leite em pó, costumam estar indicadas as quantidades de água e de leite em pó necessárias para o preparo. Observe essas indicações em 3 marcas desse produto. Na marca A, você tem o quê? 26 gramas para 200 ml de água. Na marca B, você tem 32 gramas para 180 ml de água. E na marca C você tem 130 gramas para 1000 ml de água. Para 1 litro, né? Então, temos essas 3 anotações. Vamos ver o que a gente consegue fazer com elas. Escrevendo para cada marca a razão entre as quantidades de leite em pó e de água, nós temos o quê? Na marca A, a gente tem 26 gramas para 200 ml. Na marca B, nós temos 32 gramas para 180 ml. E na marca C, 130 gramas para 1 litro, para 1000 ml. Tá? A razão entre as quantidades de leite em pó e de água das marcas A e C formam uma proporção. Será mesmo? Estou afirmando aqui que a razão da marca A e a razão da marca C formam uma proporção. Mas só de olhar eu sei? Não. A gente tem que ter uma confirmação. Vamos conferir? Dá uma olhadinha lá. Eu peguei a razão da marca A, que é 26 sobre 200, e da marca C, que é 130 sobre 1000, e fiz o quê? Apliquei a propriedade fundamental das proporções, que me diz o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Né? Então, a multiplicação cruzada me dá 2 resultados que são iguais. Essa é a ideia. Tá bom? Então, veja. 26 vezes 1000 é igual a 130 vezes 200? Sim, porque 26 vezes 1000 é 26.000 e 130 vezes 200 é 26.000. Então, a multiplicação cruzada deu o quê? Deu 2 resultados iguais. Portanto, esse par de razões forma uma proporção. Ok? Então, tá ali, as marcas A e C são proporcionais. Beleza? Tranquilo? Vamos continuando. Agora eu tenho um exercício para você. O que eu quero que você faça? Dá uma olhadinha. Verifique se as razões das marcas A e B e as marcas B e C formam uma proporção. Então são dois cálculos que você tem que calcular. Para a marca A e B e para a marca B e C. Tá? 2 cálculos, eu quero que você me diga se as razões formam uma proporção ou não. Se o resultado da multiplicação cruzada der o mesmo, é porque forma uma proporção. Se der diferente, não é proporção. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Bem, pessoal, agora nós vamos fazer a correção desse exercício. Será que formou uma proporção? Será que não formou uma proporção? Vamos descobrir. Nós vamos testar primeiro a marca A e a marca B. Então dá uma olhada. Eu coloquei aqui um ponto de interrogação porque a gente não sabe se essa igualdade é válida. Tá? Se realmente forma uma proporção. Tá bom? Então vamos fazer lá.
26 vezes 180. Quanto que deu de resultado? 4.680. E 200 vezes 32 deu 6.400. Como os resultados são diferentes, não formam uma proporção. Tá? Então, eu não posso dizer que esse é igual a esse. Ou dizendo que a primeira razão é igual à segunda, eu estou fazendo uma afirmação falsa. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos conferir a segunda dupla. Na segunda dupla, o que a gente tem? Eu fiz a mesma coisa. Eu peguei a razão da letra B e a razão da letra C. A ordem, quem que você vai colocar primeiro, quem você vai colocar depois, não faz diferença. O caso é, coloquei um ponto de interrogação ali para indicar que eu não sei se a igualdade é válida ou não. Então, nós vamos fazer 32 vezes 1.000, que dá 32.000, e 180 vezes 130, que é igual a 23.400. Conclusão, essas duas razões não formam uma proporção. Então, nos dois casos, não teve jeito, não houve proporção. É só o A e o C mesmo que dava certo. Beleza? Vamos continuando então. Agora eu tenho outro exercício para você. Vamos dar uma olhada. João foi ao supermercado comprar sabão líquido. Observe abaixo duas embalagens da marca que ele mais gosta. Então a primeira embalagem custa R$ 29,25 e tem 3 litros. A segunda embalagem custa R$ 48,75 e ela tem 5 litros. Letra A. Para cada produto, escreva a razão entre o preço e a quantidade de sabão. Então, eu quero a razão entre o preço e a quantidade de sabão. Pense um pouquinho e nós já voltamos. Pessoal, então agora nós vamos fazer a correção desse exercício, né? Nós vamos comparar o preço e a quantidade de sabão que vem em cada produto. E para isso, nós vamos utilizar uma razão. Então dá uma olhadinha comigo. Olha lá. A razão vai ser do preço pela quantidade de sabão, que foi o que foi pedido no enunciado. Então nós vamos escrever os valores nessa ordem. Olha só. O preço da primeira embalagem, R$ 29,25. E a quantidade em litros, 3 litros. E na segunda embalagem é R$ 48,75. E a quantidade nessa embalagem, 5 litros. Então essas são as razões. Certo? Bem tranquilo, né? É só você fazer o preço pela quantidade de sabão. Tá? Agora, por que a gente vai usar isso? Qual que é a utilidade disso? Nós já vamos descobrir. O próximo exercício é continuação desse.
Então vamos ver o que ele nos pede. Anotei ali as razões, que a gente já calculou, né? E a letra B diz assim: as razões que você escreveu no item A formam uma proporção? Justifique. Então você vai ter que me mostrar se essas duas razões formam uma proporção ou não. Como é que eu verifico? Propriedade das proporções. O resultado da multiplicação cruzada tem que ser o mesmo para os dois. Tá bom? Pense um pouquinho e a gente já volta. Muito bem, agora nós vamos fazer a correção nesse exercício. Eu quero saber se as duas razões que nós calculamos no item A formam uma proporção. Tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho que verificar se a multiplicação cruzada gera dois resultados iguais. Então eu vou ter que multiplicar o 29,25 por 5 e o 3 por 48,75 e ver se o resultado é o mesmo. Tá bom? Vamos conferir então. Olha lá. 29,25 ou R$ 29,25 vezes 5 é igual a 146,25. E 48,75 vezes 3 é o quê? 146,25. Então, as duas multiplicações deram o mesmo resultado. Como elas deram o mesmo resultado, então eu tenho, entre essas informações, eu tenho uma proporção. Tá bom? Então, tá tranquilo, né? Agora a gente vai fazer o item C, e daí no item C você vai entender por que esse tipo de exercício ele é importante. Ele é um exercício bastante prático e que várias vezes a gente vai fazer ao longo da vida, para a gente entender o que vem pela frente. Depois eu conto. Olha só. Na letra C diz assim, ó, João quer comprar o produto mais vantajoso em relação à razão preço por litro, ou seja, o produto mais barato, né? Ninguém vem no mercado, eu quero comprar o produto mais caro. Não, eu quero comprar o mais barato. É claro que o frasco menor, ele tem um preço menor, mas será que ele é mais vantajoso que o maior? É isso que a gente precisa pensar. Então, qual produto ele deve comprar? Explique. Então tem várias maneiras de você pensar. Quero ver se você descobre qual dessas embalagens é mais vantajosa e me explica direitinho o porquê. E a gente já volta.
Muito bem. Então, nesse exercício, a ideia é você analisar qual produto é mais vantajoso de se comprar. Como eu já disse antes, a gente sempre vai buscar comprar o produto que é mais barato, né, que custa menos. Mas será que o produto que custa menos, ele de fato custa menos? Ele de fato é mais vantajoso? Como é o caso aqui, será que se eu comprar o pote menor, né, o vidro menor, é mais vantajoso para mim do que comprar o vidro maior? Vamos ver o que a gente faz. Olha só, eu peguei o preço e dividi pela quantidade de litros. Então, quando eu faço isso com o vidro menor, que é de 29,25, 3 litros, eu tenho um valor de R$ 9,45 por litro. Então, cada litro me custou R$ 9,45. Na garrafa de 5 litros, o que eu tenho? 48,75 dividido por 5. Então, isso vai me dar o quê? 9,45. Certo? Moral da história. Se você comprar o frasco pequeno, se você comprar o frasco grande, os dois vão custar a mesma coisa. O mesmo custo por litro. Então, qual que vai ser a vantagem aqui? Vai depender do dinheiro que você tem disponível. Então, se você tem só R$ 30 para comprar o sabão, você vai comprar o vidro menor. Se você tem 50 para comprar o vidro maior, você compra o maior. Né? Você vai ter sabão por mais tempo. Não é? O que normalmente acontece é o seguinte. Muitas vezes, os vidros menores, eles são mais baratos, mas eles não são tão vantajosos. Tá? Você pode fazer essa experiência em casa, por exemplo, com um refrigerante. Pesquise no mercado aí perto da sua casa o preço dos refrigerantes. O preço da garrafinha pequenininha, o preço da latinha, o preço da garrafa de 1 litro, o preço da garrafa de 2 litros, o preço da garrafa de 3 litros. Faz a razão entre o preço e a quantidade de refrigerante que vem. E você vai perceber o quê? Que quanto maior o vasilhame, mais barato você paga por quantidade de refrigerante. Tá? É claro, você comprar uma garrafinha vai depender da tua necessidade, né? Ah, eu quero levar para um lanche. Vou levar uma garrafinha, não vou levar uma garrafa de 3 litros, por exemplo. Né? Mas, se você for pensar no preço que se paga, é mais vantajoso você comprar o frasco maior. Normalmente, tá? Então, como é que eu comparo os preços? Como é que eu sei se uma coisa é mais barata do que a outra? Eu sempre tenho que pensar na quantidade que vem e no preço. E analisar essas razões, tá? Na correria do dia a dia, ninguém pensa nisso. Né? São raras as pessoas que param ali na prateleira do supermercado e comparam esses preços, essas quantidades. Mas é uma coisa muito útil de você pensar. O que vai render mais? O que vai custar menos a longo prazo? Não é? Então, razão e proporção são ideias bastante importantes aí para a nossa vida cotidiana. Beleza? Vamos continuando então. Então tá ali a resposta, ó. Em ambos os produtos, o preço por litro é o mesmo. Assim, em relação à razão preço por litro, nenhum produto é mais vantajoso que o outro. Dito isso, vamos continuando. Próximo exercício diz o seguinte. Segundo dados do censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a cidade de Alta Floresta, no estado do Mato Grosso, tem 24.989 homens e 24.175 mulheres. Já a cidade de Rio Branco, no estado do Acre, tem 163.592 homens e 172.446 mulheres. Qual dessas cidades apresenta a maior razão entre o número de homens e mulheres? Quero que você preste atenção no detalhe. O enunciado pede a razão entre homens e mulheres. É nessa ordem que você deve pegar os números para calcular. Homens primeiro e mulheres depois. Se eu dissesse razão entre mulheres e homens, aí eu pegaria o número das mulheres primeiro e depois o número dos homens. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
calcular então a razão entre homens e mulheres para cada um dos 2 municípios citados. Dá uma olhada comigo. Em Alta Floresta você tem o quê? 24.989 sobre 24.175. Se você calcular, fizer a continha mais ou menos, ou usar uma calculadora, você vai ter o quê? 1,03, aproximadamente, né? E Rio Branco você tem o quê? 163.592 dividido por 172.446, que é igual a 0,95, tá? Qual que é a conclusão? A cidade de Alta Floresta apresenta a maior razão entre o número de homens e mulheres. Note que, se você não tivesse uma calculadora disponível, ainda assim seria bem fácil de você saber qual razão ia dar um resultado maior. Repare que em Alta Floresta você tem mais homens do que mulheres. Então a razão vai ser maior. Vai ser um número maior do que o segundo caso, em que é o contrário. Você tem menos homens e mais mulheres. Tá? Aqui é maior do que 1 o resultado, e aqui vai ser menor do que 1. Porque a parte de cima é menor do que a parte de baixo. Então só com isso você já consegue resolver. Beleza? Então, a Alta Floresta tem a maior razão entre o número de homens e mulheres. Beleza? Então, o que nós vimos hoje? Nós falamos sobre a razão entre 2 termos, que é o quê? A divisão entre eles. Um número dividido por outro, desde que esse outro não seja 0. Além disso, nós falamos sobre a proporção. Nós recordamos a propriedade de proporção, que é o quê? Na multiplicação cruzada, os resultados têm que ser o mesmo para formar uma proporção. Ou de uma maneira mais bonita, o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!